Amém. Muito bem. Eu vou agora abrir espaço para a doutora Ângela. Como está sendo gravado e, eventualmente, já foi feita a apresentação ontem, mas eu vou repetir. Doutora Ângela Xavier, ela é formada como farmacêutica biomédica, bioquímica de formação, pós-grado em nutrição, terapeuta naturalista com 30 anos de experiência e também é uma autoridade no YouTube, tendo um canal desde 2016 com mais de 2,19 milhões de inscritos e quase 94 milhões de visualizações. E isso já é também um chamado para você conhecer o canal dela. Eventualmente, dúvidas que você tenha podem ser sanadas no canal. Eu vou pedir que você anote no papel, caneta, no celular, para quando chegar o momento das perguntas e respostas, você poder fazer perguntas dentro do tema que ela abordou hoje. E se a sua dúvida for fora do tema, olha, tem grandes chances da sua dúvida já estar lá no canal, respondida de outras lives, outros conteúdos. Então, que sejamos bem objetivos nas perguntas, dentro do tema que foi abordado. E não tem como a doutora fazer uma consulta tão particular. Então, ela vai apresentar o tema e você pode anotar, assim como eu fiz ontem, e perguntar em cima do que ela mencionou. Tudo bem? Doutora Ângela, a palavra é contigo, que o Senhor te abençoe e te capacite. Amém. Bom dia a todos. Que bom, né, estarmos reunidos para clamar o poder do Espírito para as nossas vidas, né? Ellen White diz que o Espírito Santo é a nossa mais urgente necessidade. E se soubéssemos disso, clamaríamos como aquele indivíduo que foi pedir pão para o amigo. Nós precisamos pedir pão, pedir o poder de Deus para que a gente possa estar partilhando com os amigos toda a boa nova do Evangelho, né? Então, como a gente disse ontem, eu iria falar hoje sobre o jejum. Então, se você está aí com a sua Bíblia, se não está, pegue. Ainda dá tempo de você pegar a sua Bíblia, que nós vamos meditar hoje num capítulo inteiro da Bíblia. Isaías 58. Isaías 58. Nós vemos aqui que, a começar pelo título, pelo menos pelo título aqui que está na minha Bíblia, a minha Bíblia está escrito O Verdadeiro Jejum. Nós sabemos que na Bíblia, quando se fala do verdadeiro, é porque existe falso, né? Senão a Bíblia não iria apresentar o verdadeiro. E muitas vezes, quando ela fala do verdadeiro ou do falso, ela apresenta o outro lado. E aqui nesse capítulo, aqui mesmo em Isaías, é apresentado tanto o falso quanto o verdadeiro jejum. Nós vamos aprender aqui, com a própria palavra de Deus, como deve ser um jejum. Independente se ele é um jejum com foco espiritual, independente se é um jejum voltado para a saúde, se é um jejum terapêutico. De qualquer forma, está dentro daquilo que o Papai do Céu pediu para nós, porque é um dos curédios. Apesar que as pessoas colocam ali equilíbrio, mas eu não vejo como equilíbrio e temperança, eu não vejo que esses termos seriam mais adequados, primeiro porque temperança é algo assim, fora da compreensão de alguém que esteja fora do contexto adventista. Pelo menos eu vejo assim. E equilíbrio a gente sabe que tem que ter em todos os aspectos, não vejo por quê. Mas Ellen White, em uma das versões, ela coloca os curédios, um após outro, e aí ela menciona o jejum como sendo um desses curédios. Então, o jejum, ele está aqui no lugar do curédio, que a maioria chama de equilíbrio, de temperança. Porque o jejum, ele está num contexto físico e espiritual, assim como os demais.
nós podemos usar todos os curédios de Deus dentro desse contexto físico e espiritual. E como o jejum tem a ver com saúde, nós vamos aprender aqui hoje nesse capítulo. Então, é nesse contexto que nós precisamos ter essa compreensão dos 7 remédios naturais. Nós vamos começar a ler no verso 3. O verso 3 diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Nós vemos aqui que o povo de Israel, eles tinham a prática do jejum, mas eles mesmos começaram a perceber que alguma coisa estava errada naquela prática do jejum. Porque eles questionam, Senhor, por que nós jejuamos e o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está prestando atenção, o Senhor não está aceitando o nosso jejum? E aí eles fazem uma segunda pergunta: por que nós afligimos a nossa alma e o Senhor não faz nada? E tu nem sabes. Nós sabemos que a alma, no contexto bíblico, é o ser na sua integridade. É a parte física, é a parte mental e é a parte espiritual. Porque quando Deus formou o homem, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, aqui, a alma nós afligimos o nosso corpo, nós afligimos a nossa mente, e nós afligimos, e o Senhor não presta atenção, o Senhor não faz nada, o Senhor não escuta. E nós vamos ver depois, mais para frente, que eles até mesmo gritavam, clamando, querendo ouvir a voz de Deus, mas eles não ouviam, porque alguma coisa estava errada com o jejum que eles estavam fazendo. E o verso 5 responde para nós. O verso 5, Deus começa a responder. Ele diz, Deus é muito sábio, né? E ele devolve a pergunta para eles refletirem, ou para nós refletirmos. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? Incline a tua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza. É isto que tu chamas jejum e dia aprazível do Senhor? Por todas essas perguntas, nós vemos que Deus está tentando mostrar para eles que havia algo errado com o jejum deles. Deus diz aqui, por acaso eu pedi para vocês ficar afligindo o corpo de vocês? Para vocês ficarem fazendo jejum de sacrifício? Por acaso eu pedi isso para vocês? Vamos entender aqui o que é um jejum de sacrifício. Jejum de sacrifício é um jejum em que a pessoa faz abstinências de certas coisas que não podem fazer. Nós não podemos nos abster, por exemplo, de água. Eu, uma vez, há muito tempo atrás, eu sempre tive essa compreensão de que jejum não era sacrifício, apesar de que a maioria de nós viemos geralmente da fé católica, e ali eles faziam jejum de sacrifício. Inclusive, na Páscoa, eles fazem o sacrifício de ficarem sem comida, mas sem carne, né? Ficarem sem carne durante os 40 dias da quaresma. E ficarem sem carne vermelha, mas daí eles comem peixe, eles substituem, e aí o peixe vai lá para as alturas, o bacalhau vai lá para as alturas, né? A gente vê um fundo comercial nisso também. Mas a gente vem com essa concepção de que jejum é fazer sacrifício para a gente obter alguma bênção, alguma graça de Deus. Geralmente esse é o pensamento. E eu pude ver isso não só na fé, né, dos nossos irmãos católicos, mas também no nosso meio. E aqui nós vemos claramente na Bíblia
que o povo de Israel, desde aquele tempo, também fazia jejuns de sacrifício. E Deus falou: e por acaso eu pedi isso para vocês? Eu não pedi nada disso, não. Eu não quero que vocês fiquem sacrificando o seu corpo, não. Fiquem sacrificando o seu sistema renal, seu sistema circulatório por falta d'água. A quantidade de água que nós temos que tomar por dia, ela também é um curédio de Deus e ela é necessária. Todos os dias nós temos que tomar água. E na quantidade que o nosso corpo exige e também da maneira correta. Então, nós não podemos fazer jejum que você venha abster-se de algo que seja extremamente vital, senão isso vira jejum de sacrifício. E aí, Deus não vai responder, né? Então, nós vemos que eles faziam esse tipo de jejum, porque eles mesmos falaram lá: por que nós afligimos a nossa alma e o Senhor não responde? E aí, Deus, por acaso eu pedi isso, né? E Deus também não quer que a gente fique fragilizado fisicamente, fique como um junco, inclinado, né, murchinho ali, por falta de alimento, por falta d'água, que a gente fique com o semblante abatido, né, olho fundo. Eles faziam isso, parece que até para se mostrarem mesmo, né? A gente vê lá na questão do publicano, né? Ali nós vemos um contraste ali de duas pessoas se apresentando a Deus, e aí nós vemos que às vezes nós mesmos fazemos as coisas para Deus com esse espírito arrogante, né? Ou com essa questão de sacrifício: Senhor, eu vou fazer tantos jejuns durante 9 dias, durante 21 dias, e eu tenho aí o tal do jejum de Daniel, né? Também, que seria outro assunto, mas a gente vê que ali o jejum de Daniel era um jejum diferenciado, e agora o povo vem e vai fazer o jejum de Daniel, e fazem do jeito deles, e a coisa não é por aí, né? E acabam fazendo o jejum com um intuito de barganha, de troca com Deus. Eu vou jejuar tantos dias para o Senhor me dar tal bênção, para o Senhor me abençoar com isso, para mim saber, né, se é isso realmente que o Senhor quer, né? Então, esse tipo de jejum não agradava a Deus, e Deus deixa claro isso para nós. Já no verso 6, Deus começa a responder para eles a respeito do verdadeiro jejum. Depois, Ellen White, quem tiver acesso, quiser olhar ou quiser anotar e depois dar uma olhadinha, lá no livro, no Conselho sobre Regime Alimentar mesmo, na página 189, ela diz a respeito do jejum de Jesus. Ela fala assim, ó: olha a expressão, todo jejuar do mundo não substituiria a simples confiança na palavra de Deus que diz: pedi e recebereis. Simples assim, pedi e recebereis. Não precisa ficar fazendo troca com Deus, não. Não sois chamados a jejuar 40 dias. O Senhor suportou esse jejum por nós. Até isso Jesus fez por nós. Jejum de sacrifício, Jesus fez por nós. No deserto da tentação. Não haveria virtude em semelhante jejum. Há, porém, virtude no sangue de Cristo. Então, nós vemos aqui que o jejum de sacrifício que Deus aceita é unicamente o de Jesus. O dele, sim, foi de sacrifício. Se a gente for comparar um jejum de 24 horas que a gente faz, ou vários jejuns aí, abstendo do que gosta, né? 40 dias, por exemplo, sem chocolate, 40 dias sem carne. Se a gente for abster por sacrifício, porque para quem é viciado na carne, para quem é viciado no chocolate, para quem é viciado em alguma coisa que quer se abster, vai ser um sacrifício para essa pessoa. E Ellen White está dizendo aqui que todo o jejuar do mundo, se juntar o jejuar do mundo inteiro, de todas as pessoas, isso não vai suprir a necessidade da pessoa. Porque Deus diz: olha, para você é só você pedir
e vai receber, porque você vai pedir em nome de Jesus. E Jesus já fez esse sacrifício, esse jejum de sacrifício para você. Ele ficou 40 dias no deserto. Vamos ver a circunstância que Jesus fez esse jejum. Ele foi para o deserto, né? O Espírito Santo o conduziu para ali de forma específica. E ali ele ficou sem água, na aridez do deserto. Não tem, ninguém daria conta de fazer um jejum desse. Ninguém, absolutamente. Jesus só suportou esse jejum porque o Espírito Santo estava com ele. 40 dias sem água num deserto. Será que a gente conseguiria ficar 24 horas sem água num deserto? Como que a temperatura do deserto de dia é quente, 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 que a pessoa desidrata, e à noite é gelada. Então, nós vemos aqui que o jejum de Jesus, ele não conseguia dormir. As pessoas geralmente falam assim, doutora, mas se eu não comer um pouquinho mais pesado à noite, eu não consigo dormir. E Jesus ali? Será que Jesus conseguiu dormir todas aquelas noites? Será que ele conseguiu dormir? Então, eu diria, sem dormir, a mente fica toda confusa, ele teria que ir ao extremo da, das circunstâncias humanas para ele ser provado e ser aprovado para o nosso próprio bem, para que o sacrifício dele pudesse valer para nós. Então, não tem sacrifício humano que possa conquistar a menor bênção de Deus, a menor bênção. Eu tenho que confiar no que Jesus fez por mim. E nós vemos ali que as circunstâncias eram terríveis. Quando eu prescrevo um jejum terapêutico para alguém, as pessoas chegam a emagrecer 500 gramas a 1 quilo por dia. Agora, imagina se Jesus, sem água e sem comida, emagrecesse 1 quilo por dia. E ele realmente emagreceu, é lógico que ele emagreceu. Só que não foi desse jeito, que senão ele teria desaparecido, né? Praticamente. 40 quilos menos ali naquele corpo que já era magro. Eu fico imaginando eu fazendo um jejum desse, né? Eu tenho 40 e poucos quilos. Aí imagina, 1 quilo por dia indo embora, eu ia virar zero, né? Menos que caveira. Menos que caveira, essa é boa, né? Então, não tem valor esse tipo de sacrifício. Não tem valor nenhum. Deus não enxerga. Isso é jejum de sacrifício e é o mesmo intuito do povo de Israel naquele tempo. E Deus realmente não ouvia a voz deles, não respondia a oração deles. Então, a partir do verso 6, Deus começa, então, a falar o tipo de jejum que agrada a ele. Aí, verso 6 fala assim, ó. Não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Então, o verdadeiro jejum para Deus tem a ver com duas coisinhas aqui. Desligar-se, né, libertar, soltar as ataduras e quebrar o jugo, despedaçar o jugo. Nós sabemos que o jugo tem a ver com carga, com peso que a gente leva, né? Mas o jugo, ele também, nós estudamos, né, no lição do trimestre passado, ficou bem claro para a gente ali a questão do jugo. O jugo que nós colocamos sobre nós é um fardo pesado. Por isso que Jesus falou, olha, eu quero botar um jugo leve em cima de você. Eu quero direcionar a sua vida. Eu quero conduzir você. Então, o jugo de Cristo é leve, mas o que a gente coloca sobre nós é pesado. Agora vamos entender, desfaça as ataduras. Ataduras é uma faixa que geralmente a gente pega e envolve uma ferida. E aqui eu vou citar exemplos, porque eu recebo muitas pessoas com feridas de 10, 15, 20 anos, que está comendo o pé, já cuidei de ferida que eu fui levada ao hospital para ver se eu conseguia impedir a amputação de uma perna,
e pela graça do Senhor, essa perna não foi amputada. Tem um vídeo aí no canal que é muito visualizado sobre como cuidar, né, de feridas varicosas usando argila. E as pessoas chegavam para mim, uma vez chegou 2 jovens, aliás, um foi para consultar para valer para o irmão, porque o irmão tinha vergonha de expor as pernas deles. Eles tinham leishmaniose do joelho até o dedão do pé. E aí essas pessoas chegam para mim com tudo muito enfaixado, curativo perfeito. E aí a primeira coisa que eu tenho que falar para essas pessoas é: tire as ataduras, desfaça as ataduras. Porque a atadura, ela tampa e não deixa aquela ferida oxigenar. E aí a falta do oxigênio deixa com que faz com que as bactérias proliferem. E essa proliferação faz a ferida aumentar, infeccionar e aumentar ainda mais. Por isso que a pessoa fica 14, 15, 20 anos com a ferida na perna e não cura, porque fica debridando, fica limpando, curando, limpando, e a ferida só vai crescendo, porque cada vez que debrida, que tira pedacinhos de carne morta, a ferida só cresce. E as pessoas têm muita dificuldade de tirar as ataduras. Por quê? Porque ela vai expor aquela ferida feia, é feio, é mal cheiroso. Já aconteceu assim, deu quase que recuar, sabe, visivelmente por causa do mau cheiro de alguma ferida. Então, as pessoas não querem expor. Então, o que Deus está falando aqui para a gente? Retire as ataduras que estão encobertando o seu pecado, que estão encobertando as feridas dos seus pecados, que é feio, que é nojento, que é mal cheiroso. Deus quer que você se desligue disso, que você se desligue do pecado. Primeiro você se desliga do pecado, depois vem fazer um jejum aceitável. Ou então que esse desligar faça parte desse jejum, independente do que qual objetivo você quer com o jejum. Esse jejum precisa ser feito de forma que você se desligue do pecado. E no contexto aqui de saúde, eu diria: vai e não comes mais isso, vai e não beba mais isso, vai e combine os alimentos, vai e come certinho, faça a quantidade de refeições certas, façam refeições completas, vai, não faça, vai e faça sim. E continuando no verso 7, Deus diz: não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha, verdadeiro jejum também tem a ver com você repartindo o que você sabe, o que você tem. Interessante que ele não falou assim, ó, reparta ou faça uma vaquinha e consiga alguma coisa para alguém. Não, ele falou repartas. Quando ele fala repartas, ele está dizendo, olha, você tem. Pode até ser pouco, como o azeite da viúva, pode até ser pouco, mas o pouco que você tem, você pode repartir. E não é o pão físico também, é o pão espiritual. Você tem Jesus, você tem o pão da vida. Reparta, compartilhe. Compartilhe, tenha condições para fazer isso, e condição Deus dá para todos nós. Reparta o pão da vida com as pessoas. Reparta o pão físico também. Ninguém é tão pobre que não tenha alguma coisa que possa partilhar, que possa compartilhar, que possa repartir. E continuando no verso 8, que eu acho assim o máximo o ponto alto aqui desse capítulo, que diz assim: então, olha, a palavra então, ela está dizendo para nós, ó, se você fizer assim, 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 se você se desligar do pecado, se você expor o seu pecado para Deus, né, não para as pessoas, quando ele fala retira as ataduras, ele está querendo dizer, confesse o seu pecado, confesse.
Exponha. Exponha para mim ou exponha para alguém que está envolvido. Aceite o que o Espírito Santo está dizendo para você, porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Então, se eu estou falando aqui para vocês, né, de saúde desde ontem, e vocês viram, já conseguiram identificar alguns problemas de vocês em relação à questão saúde, então vá, confesse o seu pecado, aceite que ele é um pecado que está te deixando doente ou que não está permitindo que você seja a imagem viva de Deus, confesse o seu pecado, exponha, confesse. Então, se você fizer isso, se você aproximar de mim com esse pensamento de verdadeiro jejum, não um jejum de sacrifício, mas um jejum em que você vai confessar o seu pecado, você vai permitir que o Espírito Santo limpe a sua mente, o seu corpo, a sua mente, para você ouvir melhor a minha voz, para você entender melhor a minha voz, porque existem muitas vozes que falam, existem muitas coisas. Se você botar cafeína no Google ou café, você vai encontrar lá um monte de coisas falando bem do café. Mas essa é a realidade? Ah, é porque estão falando que o café cientificamente faz bem para a saúde, faz bem para a mente, eu vou passar a beber café por conta disso? Não. Nós temos, às vezes, que fechar um pouco nossos ouvidos, parar de ficar ouvindo as vozes do mundo para focar em ouvir as vozes do Espírito. Aí o verso 8 diz: então, se você fizer assim, então romperá a tua luz como a alva. Olha isso. A tua luz romperá como a alva. Uma luz rompe para quê? Para quê? Para clarear. Então, a luz vai romper em nós para clarear a vida de alguém, para clarear o caminho de alguém, para remover as trevas, para remover as trevas em relação a qualquer coisa. Nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas, para ser luz. Jesus nos convidou para ser luz, luz para o mundo, ele disse. E eu vejo isso de uma forma tão literalizada, né? Na questão do canal. De repente, você pode ser luz no seu ambiente de trabalho, você pode ser luz na sua casa, mas a gente hoje, a gente é luz para o mundo. Por quê? Porque hoje, através da mídia, você faz uma selfie e o mundo está vendo. Nós somos vitrines para o mundo. Somos vitrine para o mundo. Mas Deus quer, com essa parte primeira desse verso, Ele quer que a gente seja luz, que a gente dissipe as trevas do conhecimento da vida das pessoas, e não que a gente some as trevas com eles. Não, a gente tem que fazer diferença. Nós somos vitrine para o mundo. Então, presta atenção, porque nós estamos influenciando alguém ou inúmeras pessoas de forma positiva ou de forma negativa. Então, preste atenção, né? Tem pessoas que postam cada coisa aí que eu vou te contar, né? Não tá sendo vitrine, mas uma vitrine que não traz luz. Aí segue o verso dizendo assim, ó, e a tua cura apressadamente brotará. Nós vemos aqui que o verdadeiro jejum, ele realmente é um curédio. E é um curédio que age rápido. Se você faz tudo certinho, se você está praticando o jejum certinho, o jejum que Deus está pedindo, você vai ter cura. Por isso que eu não desvinculo o jejum terapêutico do jejum espiritual, porque esse jejum que a gente está lendo aqui, ele é as duas coisas. Ele está falando de mente, ele está falando do físico, ele está falando do espiritual. E nós somos um ser integral, físico, mental e espiritual. E Deus quer transformar esse ser na totalidade. E quando ele diz que esse jejum traz cura, e cura rápida, ele está falando do curédio chamado jejum.
juntamente com a prática dos outros curédios também. Então, a cura é rápida. Eu não sei se você sabe quantos anos leva para formar uma arteriosclerose, um entupimento de uma artéria importante, como a gente mostrou ontem. Leva de 40 a 50 anos. É muito tempo. Pela misericórdia de Deus, a pessoa fica a vida dela inteira comendo errado, bebendo errado, não praticando exercício, dormindo tarde, se desgastando, e ainda leva 40, 50 anos para formar uma arteriosclerose, um entupimento de uma artéria. Que misericórdia! Isso por causa daquilo que eu falei ontem, que o nosso corpo foi feito para viver eternamente. Por isso demora tanto tempo acumular aqui, ali, aquele tanto de gordura para ter uma obstrução aí quase que total de uma artéria. Para a pessoa ter sintomas, ter hipertensão, ter uma doença sistêmica, uma doença circulatória. Leva 50 anos. Com a prática do jejum verdadeiro, você tem ideia de quanto tempo acontece a limpeza de uma artéria dessa, que levou 50 anos para entupir? 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. E a cura brota? Apressadamente. Um câncer leva 10 anos para se formar. Em 8 meses, 1 ano, 6 meses, uma pessoa pode ser completamente curada do câncer usando os curédios de Deus. Não é incrível? Mas Deus prometeu, pratique o verdadeiro jejum, pratique o jejum terapêutico ou o jejum intermitente de forma correta e você vai observar a cura apressadamente. Rapidamente a cura brotará. Esse Deus é fantástico. A gente estraga ele com certo, a gente estraga ele com certo. Quero falar disso quando eu falar sobre o repouso. E a cura brota apressadamente. Aqueles jovens com as feridas nas pernas, eles tiveram em 1 ano uma restauração de 80% das feridas do joelho até a ponta do dedão do pé. Isso é rápido. Isso foi rápido demais. Eu tenho pessoas aqui que tiveram 2 úlceras cicatrizadas em 1 mês e 10 dias. Uma gastrite, uma esofagite avançada, passando a leve, e 2 úlceras sendo fechadas em 1 mês e 10 dias. Uma pessoa com 2.000 de triglicerídeos, e isso normalizou em 1 mês e 10 dias, foi para o normal 175. Milagre? Sim, sim, milagre do verdadeiro jejum. Porque essas pessoas passam por um processo de mudança de hábitos, de abstinência, que nós vamos ver daqui a pouquinho como pode ser esse jejum. O verso 9 também é bem interessante, diz então, de novo a expressão então, clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha que interessante isso. Nós vemos que o povo de Israel, quando fazia jejum, eles mostravam, né? Eles gritavam, eles esbravejavam e clamavam. Tem gente que se automutila, né? Fazendo jejuns. E Deus está falando aqui, olha, se você estiver fazendo tudo certinho, precisa gritar não, precisa gritar não. Eu vou estar tão pertinho de você que eu vou estar falando, ai, eis-me aqui, eu estou bem aqui. Precisa gritar não. Não precisa gritar. Nós iremos ouvir a voz de Deus e Deus vai estar nos ouvindo. É lindo isso, é lindo isso. E aí depois no verso 10 ele volta a reforçar a questão de repartir, né? Se abris a tua alma ao faminto e fortalecer a alma ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia.
não vai ter escuridão, não vai ter. Mas ele quer o quê? Que eu abra a minha alma, a minha vida para as pessoas. Que eu seja uma vitrine para que as pessoas vejam no meu estilo de vida que eu faço o verdadeiro jejum, que eu pratico o verdadeiro jejum, e que as pessoas queiram saber como é que é isso. Me ensina como é que é isso. As pessoas irão perceber em nós, ou elas precisam perceber em nós, não um junco abatido, mas alguém que tem vitalidade, alguém que tem brilho nos olhos, alguém que tem uma pele corada, alguém que tá viçoso. E eu quero saber como é que é isso. Como é que a gente faz para envelhecer com saúde? Como é que a gente chega aí aos 63 anos, né? Eu estou com 63 anos. Como é que a gente chega aos 73 anos sem tomar uma gota de dipirona? Como é que é isso? Sem ter hipertensão? As pessoas precisam ver em nós. E o verso 11 também é incrível. No verso 11, nós vemos que o verdadeiro jejum cura a osteoporose. Olha lá, venha ler comigo. Verso 11: o Senhor te guiará continuamente. Continuamente o Senhor vai estar dirigindo a nossa vida através do Espírito Santo. E fartará a tua alma em lugares secos. Olha que maravilha. Teremos água, teremos alimento. Fartará. E fortificará os teus ossos. O que é fortalecer os ossos? É curar a osteoporose. Eu não sei se foi aqui ontem que a irmãzinha falou, né? Que está com osteopenia. Olha aí, irmãzinha. Olha a dica aí. Olha a dica aí. Os curédios de Deus. Eu falei para ela que era preciso o quê? Exercício físico, lembra? Falei para ela que era preciso tomar sol. E agora eu falo, irmãzinha, tem que fazer o verdadeiro jejum. Porque o verdadeiro jejum traz cura rápida, apressada. Não só para os seus ossos, mas para aqueles outros problemas que você reclamou também. E a cura brota apressadamente, e os ossos são fortalecidos. Que coisa linda! E aí ele complementa no verso 11, no 11: serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Cujas águas nunca faltam. Água também é símbolo do poder de Deus. Água é símbolo do poder do Espírito. Se eu estiver cheia, eu vou transbordar. Então, o verdadeiro jejum tem a ver também com esse preparo para recebermos a chuva serôdia, para estarmos cheios na plenitude do Espírito, para a gente transbordar. Enquanto isso, a gente pede a chuva todos os dias, não a serôdia, para a gente estar preparado para a serôdia, que é abundante, que vai ser abundante. Se eu não pedir agora a porção diária, eu não vou ter quando chegar o momento de receber a plenitude do Espírito. E eu confesso que eu ia até aqui com essa palestra. E cada vez que eu fazia, eu ia incorporando mais um pouquinho, até que o Espírito me falou que eu precisava entender o capítulo inteiro, que o capítulo inteiro estava falando coisas importantes para nós. Então, a gente segue lendo. E aí o verso 12, vamos lá para o verso 12, 13 e 14. E aí a gente vai entender, depois eu vou explicar como que seria esses jejuns. Aí o verso 12 diz: os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas com moradas. O que Deus quer de nós? Que a gente seja reparadores de brechas,
que a gente seja veículo de cura, através do nosso testemunho, das nossas experiências. Todos nós temos experiências de saúde para contar, com certeza. Eu tenho uma história de vida incrível. Eu era franzina, eu tinha disritmia cerebral. Não era para mim estar aqui hoje. Não era. Deus, a minha mãe não confiava na minha saúde. Ela achava que eu ia ter vida curta. E eu percebi isso logo cedo e comecei a chantagear minha mãe, querendo, pedindo as coisas, né? Coisa de criança. Mas Deus me manteve. Por quê? Porque Ele queria, Ele já sabia o que Ele queria da minha vida. E um dia Ele me chamou para isso. Ele me chamou, Ele falou o que Ele queria de mim. E Ele quer de você também, que a gente seja reparadores de brechas, que a gente seja veículos de cura. Mas para mim ser veículo de cura, primeiro eu tenho que ser curada, primeiro eu tenho que ser restaurada com os curédios de Deus, para mim ser esse veículo de cura, né? E não um fardo na vida das pessoas, né? Aí o verso 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então, ou então de novo, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, que a boca do Senhor o disse. Aí eu li isso e falei, Senhor, não estou entendendo, por que um capítulo sobre o jejum está finalizando o capítulo falando do sábado? Fiquei pensativa, não estou entendendo, né? Me fala aqui por que o sábado está aqui? Por que o sábado está aqui? E eu faço essa pergunta para você, eu fiz essa pergunta para Deus, eu faço essa pergunta para você. O que o sábado está fazendo num capítulo que fala do verdadeiro jejum? E a gente já usou, quantas vezes você e eu já usamos esse verso para falar do sábado, para estudar a Bíblia com as pessoas. Deixa eu botar aqui, ligar meu computador. Quantas vezes a gente usou e nunca entendemos, fizemos isso sem ver o contexto do capítulo inteiro. E agora o sábado está aqui no contexto de um capítulo que fala sobre o verdadeiro jejum. E o sábado está aqui porque o sábado é o melhor dia para fazermos a abstinência, para fazermos jejuns. Porque no sábado nós temos a presença de Deus de uma forma assim, né, mais intensa, né? São 24 horas de mais intensidade, você vai entender isso quando eu falar sobre o curédio, o repouso. Então, não vou me detalhar nisso. Mas nós, para termos uma maior comunhão com Deus, para ouvir melhor a voz dele, nos hinos que cantamos na igreja, na palavra que ouvimos na igreja, a gente tem que estar com a mente limpa. E com o estômago muito cheio, abarrotado, é mais difícil, porque a energia vai concentrar ali no estômago, e aí vai faltar energia para o cérebro. Então, no sábado, se a gente tiver com a mente mais clara, mais aberta, mais prontos, ouvidos mais prontos para ouvir a voz de Deus, ela vai ser mais compreensiva. A voz de Deus vai ser mais compreensiva. Então, eu brinco com as pessoas que sábado não é dia de juntar panela, né? E junta aquele tanto de panela. Pode até ter, não condeno completamente, não, porque é um momento de confraternização com os irmãos também. Mas determine um cardápio.
Não deixa as pessoas trazerem o que elas querem, não, porque ali tem dois, três, quatro tipos de carboidrato, tem um monte de proteínas, tem muita variedade, muita variedade. Então precisa ser diferente. Eu vou falar para vocês, contar também uma experiência que eu tive com a igreja em relação a um tipo de jejum, quando eu for falar desse tipo de jejum. Então, sábado é dia da gente ficar mais livre. Quantas vezes tem palestra? Já aconteceu de eu ficar o dia inteirinho no sábado ali palestrando, e aí à tarde o pessoal volta do almoço. Quando acontece isso, eu proponho um tipo de jejum para o sábado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Exatamente porque você não precisa nem ir em casa, já fica ali. Mas muitos que vão em casa voltam sonolentos, cochilando na minha palestra, cochilando, perdendo ali, perdendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus nessa questão de saúde, dormindo, cochilando o tempo todo. Por quê? Muito álcool, muita fermentação, tinha sobremesa, porque as pessoas preparam para o sábado, comida mais. Assim, ela não comeu durante a semana, né? Comeu fora, comeu de qualquer jeito, aí no sábado, então, é especial, é especial. Tudo bem, pode ser especial, mas não precisa ser uma comida insalubre, mas também não precisa ser pratos muito elaborados, sobremesas, né? Sobremesas requintadas, como diz Ellen White, e aí fermenta. O álcool da sonolência, a primeira fase do álcool é sonolência. É sonolência, viu? O bêbado, na primeira fase do álcool, ele cai, ele dorme em cima da poça do próprio vômito, ele dorme, ele não tem, perde a consciência, cochila mesmo, não tem jeito não, fica ali lutando para não dormir, mas dorme, não tem jeito, dorme. Aí Ellen White conduz a gente, então, finalizando essa parte do sábado, o sábado é realmente o melhor dia para jejum. Por quê também? Porque nesse dia, a gente já está em ritmo de descanso, em ritmo de repouso. Por que não botar o estômago para descansar com o resto do corpo? Você está descansando do trabalho, você está descansando das preocupações mentais. Por que não dar um descansinho para o estômago? Por que não descansar ele também? O descanso geral vai ser melhor, o descanso físico vai ser melhor, a fluidez do sangue para a compreensão do que você está ouvindo no sábado vai ser melhor. Então, sábado realmente é o melhor dia para praticarmos esse curédio, para fazermos jejuns. Então, vamos agora entender os tipos de jejuns, tá? E a implicância deles para a nossa saúde física, mental e espiritual. Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar também, tem um capítulo inteiro ali falando sobre o jejum. Na página 189 também, ela diz o seguinte: o verdadeiro jejum, olha o artigo o, igualzinho ali no Isaías 58, o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos, a quem? As crianças. Quem tem diabetes pode? Mas o médico diz, a nutricionista diz que tem que comer de hora em hora, toda hora tem que comer um pedacinho de alguma coisa, tem que fazer 6 refeições por dia. Como que diabético vai fazer jejum? Aqui está dizendo o verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos. A todos. Crianças? Pode. Criança pode. Diabéticos pode? Deve para ser curado. E a cura brota apressadamente? Deve. Quem está com colesterol? Deve. Quem está com hipertensão? Deve. Quem tem gastrite também tem que comer toda hora, não pode ficar longos períodos sem comer. Mito. Tem que fazer jejum para o estômago descansar e recuperar a mucosa que está ferida. Tem que fazer jejum. Então, esse tipo de jejum, Ellen White diz, é a abstinência de qualquer
qualquer espécie estimulante de alimento. Opa, abstinência de qualquer espécie de alimentos estimulante. Lembra aí comigo alguns alimentos estimulantes. Café, todo mundo sabe, né? É. Mas café não é problema para adventista, né? Ou é? Cafeína é problema para nós? Tem gente que não conseguiu deixar o café até hoje, porque não deixou a Coca-Cola, não deixou o Guaraná, não deixou os refrigerantes, não deixou a carne. A carne é estimulante? Aham, a carne é estimulante. Açúcar. Açúcar é estimulante cerebral tremendo. Causa um vício parecido da cocaína. Sabia disso? Café, açúcar provoca vício, dependência química. E os viciados entrarão no reino do céu, né? Será? Então, abstinência e o uso. Então, tem que parar de comer certos alimentos, tem que parar de beber, para ser uma abstinência correta. E o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. Então, aqui nós vemos dois aspectos do verdadeiro jejum. Primeiro, abstinência do que faz mal. Segundo, comer de forma apropriada dos alimentos que Deus proveu em abundância. Que alimento que Deus proveu em abundância? Frutas, verduras. Planta um pezinho de chuchu. A vizinhança inteira vai comer chuchu. Eu tenho um pé de taioba lá em casa e ele foi, tem 3 meses que ele foi replantado as batatinhas ali. Eu já apanhei, só para minha vizinha, eu já dei 2 vezes 6 folhas de taioba enorme. E tá lá cheio, precisando tirar de novo. Essa semana eu colhi taioba para a vizinha. Fiz taioba para mim e tem taioba lá para colher. Então, alimento fresco, alimento vivo, Deus provê em abundância. Eu fico pensando em manga, eu amo manga, amo manga. Como manga o ano inteiro e nessa época eu como mais ainda. Eu substituo refeição, que é para me comer manga, mais manga. Então, gosto mais. Aí eu fico falando, Senhor, como o Senhor é bondoso. Não precisaria tantas espécies, não precisaria tantos sabores variados, aromas. Não precisaria. Formato, as coisas de Deus têm formato de coração, né? Amor de Deus ali, impregnado ali, doçura. Que coisa mais incrível. É muito maravilhoso esse Deus. E ontem eu tô na casa da minha nora, e ontem eu trouxe manga para lanchar, né? Para comer hoje. E aí no carro, quando eu abri a porta para ela, nossa, aquele aroma assim, de manga ali, manga Palmer. Nossa, que delícia. Então, é isso, é comer com moderação, de forma apropriada, de forma correta, o alimento que Deus proveu em abundância. Então, jejum não é só abstinência total. Por aqui a gente vê que o verdadeiro jejum tem também a questão de você deixar de comer o que faz mal e comer o que é certo, de forma certa. A gente precisa saber quanto comer, quando comer, como comer. Nós vamos ver isso também. Até domingo a gente sana essas questões. Então, o verdadeiro jejum é praticamente a reforma de saúde, meus irmãos. É deixar de comer o que faz mal e comer de maneira correta o que faz bem. Isso é reforma de saúde. Isso é reforma de saúde. Quem faz reforma de saúde e vive a reforma de saúde está na prática do verdadeiro jejum o tempo todo. Ah, mas doutora, mas eu posso fazer um jejum com maior abstinência? Pode. Que tipo pode ser esse jejum? Ele pode ser um jejum em que você vai abster de todos os alimentos cozidos, assados, elaborados. E vai comer só cru. É um tipo de jejum. E é um jejum que traz cura. Eu tenho uma cliente, hoje ela é irmã, é terapeuta, também faz esse trabalho. Ela foi curada de um câncer na perna, sem químio, sem rádio, só com jejum terapêutico e mudança de hábitos. Ela ficou
acho que 1 ano e 8 meses na dieta crua. Nem precisava tudo isso, mas ela se propôs, ficou e foi curada. Hoje, todos os exames é como se ela nunca tivesse tido câncer. Então, jejum com dieta crua. Pode ser um jejum com dieta líquida? Pode ser um jejum com dieta líquida. Aí se abstém de tudo que é cozido, de tudo que é mastigável e vai fazer uma dieta líquida. Sucos naturais, fresquinho, extraído na hora numa centrífuga, ou se for batido com pouquinha água e coado num paninho. Estão ensinando por aí a fazer aquela mistureba, né? Bate folha, bate maçã, bate abacaxi, bate tudo, fica uma delícia. E aí come, não, bebe aquela gororoba com as fibras juntos. Não, 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 isso não combina. Direto estou ensinando, respondendo essas perguntas aí nas mídias. Por quê? Porque estão ensinando esse tipo de coisa por aí. E, por incrível que pareça, tem alguns livros nossos também, né? Mas deixa para lá. Então, pode ser uma dieta líquida, em que você vai tomar sucos, chás nos intervalos, água com alguma coisinha. Geralmente, essa prática do jejum com líquidos, a gente faz num, num período de jejum, de detox, né? De detox, eu tenho um curso de detox aí, e aí nesse curso tem lá os horários de tomar o chazinho, horário de tomar água, horário de tomar o suco, o dia todo só líquido, líquido. Gente, isso limpa, só não limpa a alma, porque que limpa a alma é o sangue de Jesus, mas pelo menos te deixa mais pronto para o sangue de Jesus lavar sua alma também, né? Lavar o espírito, né? Porque a alma é o corpo inteiro. E pode ser também um jejum parcial, tá? Um jejum durante um dia na semana. Ellen White até recomenda que a gente faça um jejum desse por semana. E aí, o que seria? Por exemplo, eu tenho lá um vídeo sobre a dieta da melancia para emagrecimento, mas você pode fazer para desintoxicação. Aí você tira um sábado e fala, esse sábado eu vou passar o sábado inteirinho só com a melancia, desse tamanho, né? Enorme. Mas você vai de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, ou a horário que sentir fome, você vai lá e pega uma fationa de melancia e come ali com satisfação, prazer, maravilha, doçura, água, fibra, vai limpar o intestino, vai limpar os rins, nossa, que maravilha. A pessoa fica leve, literalmente leve, né? Porque 500 gramas vai embora, pelo menos, né? Fica leve. Pastor, ó a dica aí. A dica aí para baixar peso, pastor. Então, vamos lá. Então, nós podemos fazer esse tipo de jejum. E Ellen White, ela também nos norteia, ela nos orienta. Quanto tempo pode acontecer esses jejuns? Eu vou ler aqui, eu acho que está nesse texto que eu coloquei aqui. Esse texto você encontra no Ciência do Bom Viver, na página 235. Quanto ao tempo de jejuar, quanto tempo? Mas antes de falar isso, antes de ler o texto, eu quero comentar um pouquinho sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, quando eu fiz o vídeo sobre o jejum intermitente, eu não entendi ainda direito o jejum que esse povo estava praticando por aí. Daí eu comecei a ver os vídeos de um, de outro. Falei, mas esse negócio não está certo, não. E eu estou ali, eu tenho vários, vamos dizer assim, concorrentes, né? Não diria concorrentes, mesmo as mesmas pessoas, muitas pessoas falando de saúde nessa direção, né, do natural, de um estilo de vida saudável. Inclusive, essas pessoas hoje que eu via, né, antes, hoje elas estão me convidando para fazer live, né? Como diz o pastor, um pontinho fora da curva, né? E o pessoal e jornalistas e tal, sempre vêm me procurar para estar fazendo live com eles. Então, tem abordagem, né, que é diferente. Nós temos o espírito de profecia para nos nortear, para nos orientar. Temos a Bíblia para a gente poder falar com segurança alguma coisa que é contraditória ali no meio online, né?
Então, isso me dá segurança. O que me dá segurança de falar uma coisa que é totalmente contrária ao que a outra pessoa falou, ao que aquele outro profissional falou, o que me dá segurança nem sempre é a ciência, como é o caso deles, mas sim a palavra de Deus, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. Isso para mim é a pineira, sempre foi a pineira. Eu sempre falava, Senhor, eu estou entrando num campo minado, porque quem mais pratica esse tipo de estilo de vida são os místicos, são os espiritualistas. Então é um campo assim, né? Melindroso. Então eu sempre falei, Senhor, não me deixe enganada. E a forma com que Deus não me deixa enganada é a comunhão com a palavra, é a busca de ouvir a voz dele para entender o que ele está falando, está querendo, está orientando. Então, ela diz assim, ó, a intemperança no comer é muitas vezes a causa de doenças. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos, o melhor remédio, pedir licença, né, para falar curédio, o melhor curédio é o paciente jejuar. Jejuar. Por quanto tempo? Por uma ou duas refeições. Às vezes é uma coisinha simples, então fique aí de jejum o dia todo. Deixe de fazer duas refeições, almoço e jantar, ou de jejum e jantar, ou de jejum e almoço. Eu diria, fica o dia todo aí, né? Mas há situações em que apenas duas refeições já vai resolver. Eu faço muito isso. Se eu for ameaçada de uma virose, imediatamente eu vou interromper a alimentação cozida e vou para a dieta crua. Faço isso direto, que é para a enfermidade não prosseguir. E às vezes Deus pede, ó, é água, eu vou te levantar com água. É só água o dia inteiro, então é água. Então, ela diz, por uma ou duas refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham oportunidade de descansar. Coitadinho, tá cansado, trabalha o dia inteirinho, tem estômago que não para, não. Tem gente que fala assim, doutora, eu só faço uma refeição por dia, eu não sei por que eu tô gorda. Falei, deve ser aquela refeição que você começa a mastigar de manhã e para de mastigar de noite. É só uma mesmo, mas ela não para. Um regime de frutas por alguns dias. Olha aqui, agora já é dias, já não é duas refeições mais. Um regime de frutas, dieta crua, por alguns dias, tem muitas vezes produzido grandes benefícios aos que trabalham com o cérebro. Quem trabalha muito com o cérebro tem que ficar fazendo jejum, viu, gente? Tem que ficar uns dias comendo cru aí de vez em quando. Muitas vezes, olha, agora ela já falou, muitas vezes, um breve período de intensa abstinência de comida, agora já é intensa, seguida de alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços da natureza, do respeito às leis naturais. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses. Veja que, segundo Ellen White, nós não precisamos mais do que 2 meses para ser curado de uma enfermidade. E a cura brota apressadamente. 1 ou 2 meses haveria de convencer a muitos sofredores de que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Ellen White mesmo teve que fazer isso aqui, que ela está recomendando para nós. Ela tomou desse mesmo remédio. Ela ficou algum tempo em abstinência praticamente total de alimento, porque vinha o alimento para ela sem a carne e ela rejeitava. Não, não quero. Mas também não comia mais nada. Foi ficando de abstinência. Até que ela, quando veio o alimento simples, ela conseguiu tomar o alimento simples.
Então, para quem quer, né, abster-se daquilo que faz mal, pode começar com um jejum desse. Não precisa ser um jejum, né, prolongado e só com água. Não. Pode fazer também jejum só com água? Pode, às vezes é necessário. Às vezes é necessário um jejum só com água. O que não pode é jejum de sacrifício. Ó, Senhor, eu vou fazer esse jejum para mim ganhar tal benção. Não. Senhor, eu vou fazer esse jejum porque eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso, Senhor, saber que decisão tomar. Eu preciso ser curado dessa enfermidade, Senhor, me cura. Eu vou fazer a prática deste jejum confiado de que o Senhor, com seu poder, vai restaurar o que precisa ser restaurado em mim. É nesse sentido que Deus quer que a gente pratique o verdadeiro jejum. E o verdadeiro jejum nem sempre é abstinência total, nós vimos aqui. Nem sempre é abstinência total. Pode ser um jejum diferenciado. E aí o jejum de cru e jejum com líquidos são jejuns terapêuticos. E a cura brota realmente apressadamente. Essas pessoas que eu mencionei, que foi curado de 2 úlceras, triglicerídeos altos, eles nem fizeram jejum, não. Naquele tempo, eu não prescrevia muito jejum, não. Hoje eu prescrevo mais. Eu não prescrevia. Eu só fazia mudança de hábitos. Ah, estava bebendo café, então não vai beber mais. Estava bebendo água de forma incorreta, não vai beber mais. Ah, não comia frutas e verduras, agora vai passar a comer. Então, só com a mudança de hábito, essas pessoas voltavam com os exames zerados, curados. É fantástico, né? É fantástico. Nós temos um Deus que realmente é incrível e deixa toda coordenada para a gente. Se a gente seguir, não dá outra. A cura brota apressadamente. Pastor, é contigo. Muito bem. Eu fiz algumas anotações aqui, eu coloquei até no chat, várias interações. Esse é um assunto de extrema relevância, né? Porque envolve estilo de vida, envolve cura. Louvado seja Deus por tudo que foi falado. Eu peço que a doutora, por gentileza, faça uma oração para em seguida nós já iniciarmos o momento das perguntas. Por favor. Ok. Querido e bondoso Deus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu amor para com os seres humanos. Senhor, nós estamos constantemente abarrotando o nosso corpo com alimentos indevidos, de forma errada, alimento errado, de forma errada. Nós só temos uma coisa, pedir a tua misericórdia e pedir que teu Espírito venha nos orientar a buscarmos um estilo de vida que agrada o Senhor, a prática de um jejum que agrada o Senhor, um jejum que traz cura, que traz restauração física, mental e também traz uma restauração do nosso relacionamento espiritual contigo, Senhor. Ó Deus, abençoa estes teus filhos que ao ouvir esta mensagem sentiram desejos de praticar o verdadeiro jejum, de mudar os hábitos, o estilo de vida. Abençoe eles, fortaleça esse propósito com o poder do teu Espírito. Conduza a vida de cada um destes teus filhos. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Vamos ouvir agora a Gláucia fazendo a sua participação musical. Ouvir a voz de Deus.
Amém. Amém. Muito bem. Nós iremos avançar agora com as perguntas. Podemos ir até às 6 da manhã, doutora? Podemos. Muito bem. Eu vou atender ao pedido de pessoas que ontem mandaram perguntas que não puderam ser respondidas. São 3 perguntas. Em seguida, nós vamos avançar em algumas que já foram feitas aqui no chat e depois daremos oportunidade para outras participações. Pergunta da Michaele. É Michaele, Micaele? Agora eu me confundi, ela ontem me corrigiu. Às vezes o nome... Há um tempo vi uma discussão sobre poder ou não comer cogumelos. Então ela queria saber se cogumelos é um alimento apto para o ser humano. Você disse que seria interessante se respondesse do assunto, né? Mas tudo bem. Cogumelo é um alimento que eu considero como um alimento proteico, um alimento rico em nutrientes, né? Inclusive, ontem eu recomendei para a Jainara que usasse cogumelo para aumentar a vitamina K, para poder barrar o sangramento. Então, é remédio no prato, é alimento, sim. Muito Porque bem. a dúvida é porque tem gente que acha que ele é animal, né? Que ele não é animal, ele é uma fase intermediária, né? Não é nem vegetal e nem animal, mas é algo que não tem problema usar, não. É um alimento. Muito bem. Eu amo um estrogonofe de shiitake, uma delícia. Muito bem. Segunda pergunta aqui, Cibele pergunta, qual seria o exercício físico? Uma caminhada, musculação ou serviço na roça já seria o suficiente no caso para osteoporose e outras enfermidades? Nós poderíamos tirar, eu vi ali aqui no chat também, estão perguntando sobre a água. Vamos tirar um dia, a gente ainda tem sábado e domingo, né? Sim. Talvez tirarmos um dia para falarmos desses outros remédios num momento só, tipo exercício, água, né, o uso correto da água, Muito quanto bem. de água tomar, como tomar e tal. Eu vou ver quais curédios que eu não vou falar sobre eles e a gente coloca num dia só para estar Muito falando. bem. Que aí Muito responde bem. para todo mundo geral. Maravilha. Uma próxima pergunta aqui. Só um instantinho. Aqui fala sobre a água, a gente vai trabalhar isso depois. O jejum pode curar uma depressão crônica? Vanessa pergunta. Não só o jejum, mas a prática dos 7 curédios confiados no poder de Deus, que é o 8º, né, sobrenatural. Sim. Eu tratei uma vez um psicólogo com síndrome do pânico. Ele estava depressivo, não conseguia atravessar a rua para ir para o trabalho, estava com problemas com a pessoa lá no trabalho e tal. E a esposa também era psicóloga, e ela achou um absurdo. Como assim que a alimentação natural vai curar? Como assim que essas coisas natural cura? Cura. Ele foi curado para a honra e glória do Senhor. Então, Muito cura bem. sim. Por quê? Porque os 7 curédios naturais, eles têm uma sincronia. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão,
ela não tem qualidade de sono, ela tem sono irregular, então a gente precisa consertar o sono. Tá aí a questão do repouso, outro curédio de Deus. Tem a questão do uso correto da água e dos alimentos. Tem os alimentos que estimulam, então deixa a pessoa, o cérebro já está 1000 por hora, aí come alimentos que deixam o cérebro mais irritado ainda, então envolve a alimentação correta. Envolve o exercício físico produz serotonina, serotonina é o hormônio da alegria, da gratidão. Dormir, tomar sol também produz a serotonina. Então, é tudo uma sincronia, tem que botar em prática todos eles. E o jejum vai ajudar nesse aspecto também, porque vai dar um descanso, vai dar um sono gostoso, vai, vai, vai entrando em contato com o outro ali e vai promovendo a Sim. restauração. Depois, tudo é pelo poder de Deus. Cura de qualquer enfermidade, seja depressão, seja câncer, seja uma úlcera varicosa, seja uma úlcera no estômago, quem vai curar é Deus. Não é o remédio, não é o curédio, não é a alimentação, Amém. não é esses remédios, curédios, não são eles que vão curar. É o poder sobrenatural de Deus, que é o 8º remédio, que vai estar usando esses 7 curédios. Então, é Deus que cura sempre, independente. As pessoas às vezes falam para mim, doutora, tal remédio cura isso? Eu falo, não, cura não. Ué, mas está falando na internet que cura, eu falo assim, não, quem cura é Deus. Agora, Deus pode usar esse remédio? Aí é outra resposta. Dependendo Muito do bem. remédio, pode. Dependendo do remédio, pode não. Entendeu? Amém. Aqui tem uma pergunta também. Quando se fala de deixar o açúcar, se refere somente ao branco ou qualquer outro, mascavo, demerara, xilitol? Micaele pergunta. Vamos falar sobre isso quando eu for falar a palestra sobre alimentação saudável. Muito bem, Talvez no domingo. muito bem. Porque no É sábado eu estou sobre... pensando de falar sobre o repouso, sobre o sábado mesmo. Maravilha. Excelente tema, porque nós, adventistas, precisamos hoje ouvir sobre o sábado, por mais óbvio que possa parecer. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a doutora falou. Muitas vezes o sábado está sendo entulhado, muitas atividades, treinamentos, palestras, congressos, enfim. E a pessoa termina o sábado exausta, termina o sábado O exaurida. título desse sermão aí de amanhã, já antecipando um pouquinho, seria O Verdadeiro Significado do Sábado. Amém. O Em sábado cima é da tua saúde. fala, Então, pensando nisso, que nós teríamos então só sábado e domingo agora, né? Então, eu vou voltar atrás no que eu falei, que parecia que eu ainda tinha uma semana pela frente. Vamos Mas se falar a questão da precisar, água. Como saber quanto de água tomar? Quando alguém me pergunta isso na palestra presencial, eu chamo uma pessoa aí do porte do pastor e chamo uma criança para frente. Aí, primeiro eu perguntei, quanto de água nós precisamos tomar? E todo mundo responde, 2 litros, 3 litros, 2 litros e meio. Aí eu chamo uma pessoa pesada e uma criança. Essas duas pessoas precisam tomar 2 litros e meio de água por dia? A água, ela compõe praticamente 70% do nosso peso. 70%. Então, é lógico que o mais pesado vai ter que tomar mais e o mais leve vai ter que tomar menos. Então, tem a ver com peso. Então, você pega o seu peso e multiplica por 35 ml, que é a quantidade de água que a gente precisa por quilo de peso. E aí você vai obter quantos litros você precisa tomar. Você pode também simplificar essa pergunta, essa continha, se acha mais fácil, pega o seu peso, divide por 8. Aí você vai encontrar o número de copos de 250, 300 ml que você precisa tomar. muito Aí, bem. longe das refeições, meia hora antes, 2 horas após a refeição. Para não fermentar e gerar aquele processo que foi explicado ontem. Em Isso. cima da tua fala anterior, doutora, sobre o jejum, eu vi um neurocientista, inclusive, defendendo o jejum de dopamina, ele se referindo à questão de vício em telas azuis, vício de celular, que tem impactado em deficiência de sono
e umas outras coisas que podem conduzir até um quadro depressivo. Então, realmente, uma readaptação dos hábitos é fundamental no caso de uma cura, uma prevenção de depressão, né? Isso. Deixa eu esclarecer também, antes de responder a pergunta do exercício, é a respeito do jejum intermitente. Eu comecei a falar do jejum intermitente, depois eu vi que eu acabei focando noutra direção, né? A mente deu uma variada. Aí, quando eu fui fazer o jejum, o tema jejum intermitente, eu vi ali que as pessoas pulavam, né? Tinha uma janela de 16 horas, de tantas horas, pulando a primeira refeição. E a primeira refeição é a refeição mais importante do dia, nós não podemos pular essa refeição. E como Ellen White diz que o ideal para a nossa vida seria 2 refeições ao dia, a primeira e a segunda, aí eu falei, então, o ideal é pularmos a terceira. Então, jejum intermitente, de acordo com o Espírito de Profecia e de acordo com a nossa fisiologia, é pular a terceira refeição. Dá uma janela maior, porque 8 horas de repouso, nesse período de repouso, o corpo desintoxica. Então, é o melhor horário, porque vai somar com o sono e vai promover uma desintoxicação, que é o objetivo de qualquer tipo de jejum. Desintoxicar para o sangue fluir melhor. Então, o jejum intermitente, se alguém quiser praticar, e isso pode ser para o resto da vida, porque Ellen White diz que nós podemos sim ficar só com 2 refeições ao dia, deveríamos, principalmente quem trabalha com a mente. O trabalhador braçal, esse não, esse talvez precise mais, precisa da terceira refeição, mas a maioria não precisa. Então, jejum intermitente, esse tema lá também é muito visualizado, é pulando a terceira refeição, totalmente diferente do que os demais falam. Em Muito relação bem. ao exercício físico, o exercício para a cura da osteoporose, né, ou da osteopenia, já associado com a alimentação correta, né, talvez o uso de suco verde, alguma coisa que aumente a oferta de cálcio também, seria exercício que exija da musculação. Só que a pessoa vai ter que ser orientada, porque se ela já está com os ossos fracos, dependendo do tipo de exercício, ela não vai poder fazer, né, de muito impacto e tal. Mas precisa de um exercício que fortaleça os músculos. Só a caminhada talvez não vai dar, porque ela vai precisar fortalecer todos os músculos. A caminhada ajuda a fortalecer um pouco os ossos da perna, mas não é lá essa coisa, né? Então, precisa fortalecer os músculos de um modo geral, porque a coluna vai precisar ser trabalhada, né? Os músculos dos braços, das pernas, da barriga, para poder cobrar, né, ossos fortes do cérebro. Em cima dessa pergunta ainda de exercício físico, tem uma participação do Augusto, é um pouco específica, eu vou mencionar em respeito a ele, mas não sei se a doutora conseguirá dar uma resposta adequada, porque é bem específica. Tenho deficiência física de ordem motora, como posso me adaptar para os exercícios para a minha limitação? É uma pergunta muito específica, a doutora fica em paz com responder ou não. O que movimenta no corpo dele? Ele é tetraplégico? Augusto, se você puder abrir o seu áudio e explicar rapidamente, quem sabe a doutora consegue te atender. Se for algo mais específico, aí realmente vai precisar de uma consulta, né, com um profissional da área, um fisioterapeuta e tal. Aí eu creio que aí esteja a resposta. É porque ele vai precisar de alguém fazendo a manipulação dos movimentos para ele, mas Sim, ele não está isento. Tanto que a gente vê que as pessoas, os cadeirantes, acabam ficando obesos, porque acomodam, não consigo movimentar, não, mas alguém vai ter que ajudar. Os seus sim. braços movimentam, então vai fazer exercício com o braço, né? E as demais partes pede alguém para estar massageando, para estar movimentando, para estar, né? Porque hoje em dia a gente tem, né, personal para botar o pezinho lá na sua perna, para poder você tentar levantar.
precisa ser acompanhado, e mais alimentação adequada e tudo, para não ficar obeso em cima de uma cadeira de roda, para dar muito trabalho também, né, para as pessoas estar ajudando. Sim. Aqui tem a participação da Keila, e acho muito pertinente, que tem a ver com a fala da doutora, de que jejum não é barganha, jejum não é moeda de troca, jejum não é uma negociação entre terra e céu. Ela diz, então não devemos fazer jejum com objetivos de alcançar uma bênção, venda de imóveis, conversão de uma pessoa, um emprego? Não com esse objetivo direcionado, mas com aquele pensamento, Senhor, eu preciso ouvir sua voz, Pai, eu tenho que tomar essa decisão, é crucial para mim. Pai, para mim ficar com a mente mais clara, eu vou fazer um jejum. Para mim ficar com a mente mais clara, para mim ouvir a sua voz. Não, Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor me responder. Vê que tem diferença? Então, eu vou fazer um jejum porque eu quero estar mais pronta para ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a sua voz, é diferente. Mesmo eu tô doente, Senhor, eu vou fazer um jejum, me ajuda aqui com esse jejum, use esse jejum para me curar, para me restaurar. O objetivo é o mesmo, é deixar o corpo limpo, a mente limpa, para ouvir a voz de Deus, não para trocar com Deus. Eu vou fazer um jejum para o Senhor me dar essa resposta. Não, eu vou fazer o jejum para me ouvir a sua opinião, Senhor. Eu quero saber a sua opinião. Então, eu preciso me desligar. Eu vou deixar o meu estômago mais livre, meu organismo mais livre, e vou ficar focado em Ti, Senhor. Eu vou ficar focado na leitura, eu vou ficar focado na oração, para me ouvir a Tua voz. Muito bem. Maria dos Anjos fez uma pergunta, a doutora respondeu no decorrer da sua apresentação. Ela pergunta se é correto fazer jejum no dia de sábado, e a doutora já mencionou que o sábado é um dia propício para uma alimentação mais simples, um descanso, enfim, o próprio Isaías capítulo 58 termina falando sobre essa questão. Neuza, reagindo à fala da doutora, pergunta, Jesus disse em uma ocasião, esta casta só se vence com jejum e oração. A doutora também mencionou de que o jejum, nesse propósito de ouvir a voz de Deus, tem a ver com essa questão. Não é um Busca jejum de de força, né? sacrifício. Busca de Isso, força espiritual. Você vai se abster para ficar forte, né? Parece uma contradição. Como assim? Eu vou deixar de comer para ficar forte? Sim, vai deixar de comer para o físico ficar entregue e o espírito poder habitar e agir ali naquele momento de intenso clamor pela vida de alguém, né? Que esteja possesso, ou que esteja doente, ou que esteja. Enfim, porque nesse momento de jejum, o corpo fica mais pronto para a habitação do espírito também, né? amém. Agora a participação, mãozinha levantada, irmã Vana, pode abrir o seu áudio, por gentileza. Bom dia para todos vocês. Ontem eu acabei me esquecendo de perguntar qual seria o exercício ideal para mim. Lembra de ontem que eu comentei sobre a osteoporose? Eu moro na roça e eu gostaria de saber se tem algum exercício na roça, assim, que eu possa estar fazendo para fortalecer os ossos. Ontem eu passei o dia pegando carriola cheia com com telhas e trabalhei ontem. Ontem foi um dia bem, mas só que tem dias que não tem tanto exercício assim, né? Eu gostaria de saber da irmã se tem algum Entendi. outro. Uhum. Mana, o trabalho, ele não é exercício físico. Trabalho, é uma bênção, é uma maravilha. Parabéns para você que precisa de um trabalho que não seja sedentário. Ótimo. Mas você precisa de momentos específicos para exercitar, até mesmo para você relaxar os músculos que foram intensamente utilizados durante o trabalho.
intenso, entendeu? Porque o exercício, quando você está trabalhando alguns grupos de músculos. Quando você está exercitando, você trabalha outros tipos de músculos, entende? Músculos dos braços, das costas, da barriga, das pernas. Então, precisa sim, mesmo tendo esse tipo de trabalho, é ótimo não ter um trabalho assim sedentário, mas mesmo assim você precisa, porque o exercício também relaxa, o exercício também produz serotonina, o exercício você precisa estar com roupa adequada, com calçado adequado. Então, além do seu trabalho, você precisa ter um momento, sim, de exercício físico. Trabalho é trabalho, exercício é outra coisa. Talvez você não tenha que se esforçar tanto, né? Mas tem que fazer, por exemplo, uma caminhada no final do dia. Mesmo depois de um dia intenso de trabalho, uma caminhadinha relaxante, tranquila, até mesmo para você ter uma aliviada daquele intenso trabalho que você fez. Mas tem que tirar o horário específico para o exercício, tá? E eu tenho assim, muitas experiências, doutora. Enquanto eu caminho, eu resolvo problemas, eu tenho ideias, eu escrevo projetos, já escrevi capítulos de livros, tudo isso andando. O caminhar, um caminhar vigoroso, com uma respiração vigorosa, ele faz um bem, assim, generalizado, é impressionante. Eu estou É, até preocupado, eu digo que pode falar. a caminhada você não precisa pagar nada por ela, você faz ao ar livre, tá aí já utilizando outro curédio de Deus, que é a respiração correta, e, e é tudo de bom, né? Eu gosto de caminhar, caminhada para mim é conversar com Deus, eu fico ali conversando, né? Questionando, às vezes brigando, Senhor, isso não, por que assim, por que que tem que ser assim, por que que não, né? Vai conversando ali no pensamento com Deus, né? Porque se for muito alto, o povo pensa que a gente tá maluco, né? Muito bem. Neuza levantou a mão e depois tem aqui uma participação da Vanessa com uma pergunta. Pode abrir o seu áudio, irmã Neuza? Então, Ângela, querida, olha só, a questão do cogumelo que você citou aí, porque o que eu já ouvi dizer que ele não seria indicado para quem tem a luz que tem, como nós, Adventistas do Sétimo Dia, glória a Deus por isso, é porque ele não faz fotossíntese. E na ocasião em que eu estive conversando com uma pessoa, que inclusive ela é da área também, ela falou assim que tem uma citação nos livros da Senhora White das coisas que são feitas na escuridão, nas profundezas, que isso estava meio que relacionado. Né? O fato de não fazer fotossíntese não seria por isso que, de repente, existiria uma restrição, apesar de ser um alimento riquíssimo. Outra coisa, a questão do vencer, no caso, aquela casta de demônios, quando o Senhor Jesus citou, né? Porque vamos parar e raciocinar. Se, de repente, acontece uma situação de uma possessão demoníaca, e aí eu ainda vou fazer um jejum. Então, eu só queria que ficasse, assim, claro na minha mente. Então, esse jejum, ele teria que ser antecedente, ou seja, uma vez que eu esteja com total abstinência de tudo que faz mal, eu já estaria pronta. Mas ali no caso dos discípulos, há de se entender que eles já não comiam nada que fosse contra a mensagem. Então, assim, eu não achei muito coerente não me satisfez a resposta. Pronto, falei. Tá. Uhum. Me fiz entender, Ângela? Sim, sim. Tá, vamos pelo último aí. Sim, aí nesse caso, é um jejum mais diferenciado, mais intensivo, mais voltado para a questão espiritual. Mas não deixa de não ser um jejum que te deixa mais preparado fisicamente também, que seria o mesmo tipo de abstinência, porém um jejum mais intensivo. Vamos supor, pode ser, porque eu disse que o jejum também pode ser só com água. Ele só não pode ser sem água totalmente. Mas ele pode ser um jejum só com água, de abstinência total. E aí seria o caso desse tipo de jejum. Por exemplo, eu vivo a reforma de saúde há 30 anos, eu estaria na vivência do verdadeiro jejum.
Mas tem situações em que eu vejo necessidade de ficar na dieta crua 2, 3 dias. E se houver uma situação dessa, eu entraria para uma abstinência total. Para intensificar em oração, para poder Deus dar aquela libertação para a pessoa por quem você está orando nesse caso. Então, aí já é um jejum mais voltado mesmo para uma luta, uma batalha espiritual. Então, é um jejum mais intenso e mais de uma abstinência maior. Talvez uma abstinência só de água mesmo, só com água mesmo. Não sei se esclareceu. Em Doutora, relação ao cogumelo, talvez só a questão de não ter fotossíntese não me faz dele um alimento impróprio, porque nós sabemos que a gente come muitos alimentos que não fazem fotossíntese, entendeu? Então, só isso não. Eu posso, assim, vou me abrir ao assunto para buscar mais, para pesquisar mais, para ver se eu encontro alguma coisa mais justificável no espírito de profecia. Mas em relação à questão só da fotossíntese, no meu pensamento, não justifica. Porque, por exemplo, até pouco tempo, Ellen White recomendava o uso de ovo. O ovo não faz fotossíntese. No tempo dela, ela comia nata. Leite não faz fotossíntese, entendeu? Só essa explicação também não me convence. Só esse argumento também não me convence. Agora, em relação a ser plantado no escuro, é a questão da fotossíntese, de não fotossíntese. Então, sabe, cientificamente não bate, né? E nem mesmo porque também existem outros alimentos que não fazem a fotossíntese, que não utilizam o sol. Por exemplo, algas, tem algas marinhas aí, lá no fundo do mar e tal, que também é alimento saudável, estaria num grupo também que não teria essa explicação. Agora, eu vou me abrir mais, porque eu acho que aprendizado é bênção, e eu gosto também, né, de pesquisar, vou pesquisar mais em relação para ver se eu consigo ver no espírito de profecia algum argumento que possa justificar o não uso. Mas até então, para mim, é um alimento saudável, e não vejo nenhum problema em termos químicos, biológicos e tal, para não usar. muito bem. Então, Angela, porque veja bem, o cogumelo, não se sabe a origem dele, sabe? Sabe se a origem da alga marinha? Então, eu vou pegar esse gancho seu, né? Porque o que eu entendo, assim, do cogumelo, ele tem uma origem. Ele está ali nas profundezas do mar, tem sais minerais, enfim, a gente sabe desse detalhezinho. A alga, isso, me perdoe. Mas, no caso do cogumelo, tem essas questões. Agora, a questão do ovo, tá, lógico, ele não faz fotossíntese, mas a gente está citando aqui o que, dentro do espírito de profecia, é recomendável, né, que são as castanhas, as verduras, legumes, né, então seria nesse contexto, não no contexto de origem animal, porque realmente não bate, sim, né? Sim, mas o que eu quis dizer é que a justificativa da fotossíntese não justifica por isso. E também é o que você falou, sabemos que as algas têm vitaminas, minerais, o cogumelo também tem. O cogumelo tem aminoácido, as algas têm aminoácido, o cogumelo tem aminoácido de qualidade, que formam uma boa proteína e tal. O cogumelo também tem. Como a alga conseguiu isso lá no fundo do mar, o cogumelo conseguiu transformar isso ali daquilo que ele está alimentando. O vegetal, você planta no solo e ele tira do solo todos os nutrientes que a gente precisa, vitaminas, minerais, aminoácidos, etc. e tal. O cogumelo e a alga também tiram. Um está tirando do mar, o outro está tirando ali da madeira, que é um outro vegetal também. Então, até então, eu não estou vendo nenhum problema. Ele não é animal, mas, vamos dizer, não é 100% vegetal. Nós temos, aqui me veio à mente, nós temos no nosso intestino bactérias boas, bactérias ruins.
Temos fungos que são ruins e temos fungos que são bons. Ainda eu confesso que eu posso aprofundar no assunto para mim tentar ver alguma coisa no espírito de profecia, mas em relação a biologicamente falando, bioquimicamente falando, eu não vejo nenhum inconveniente. Muito bem. Então, irmã Neuza, que lançou a pergunta, quem sabe se você localizar algum texto que promova luz sobre esse tema, você pode trazer amanhã ou até no domingo, e a doutora, como já falou, está aberta para rever conceitos caso haja luz profética sobre o tema. Aqui a Keila Obrigada. pergunta, ok, a Keila pergunta aqui sobre, Vanessa primeiro, o melhor exercício seria o HIIT? Exercício da moda aí? Depende dos objetivos, depende da necessidade, né, da pessoa, depende da condição física da pessoa. Tem gente que não está em condições de fazer HIIT, né? Não tá. Vai quebrar tudo, né, doutora? Nossa, não daria conta, né? E o objetivo também não é se moer, né? O objetivo é alcançar músculos fortes, independente. E se a pessoa está, porque isso tem que respeitar a frequência, né? Frequência cardíaca, tem o condicionamento físico dessa pessoa, né? Vai direto para o HIIT, não, tem que ter tem que dar um preparo, tem que ter um condicionamento. Eu não diria, esse exercício é o ideal, depende do que você quer, né? É emagrecer, é fortalecer músculos, é substituir, é ter uma massa magra bacana, perdendo massa gorda. Vai depender do tipo de exercício. Quer queimar? Então, tempo, exercício, você tem que ter tempo. Você queima muito mais com o tempo de exercício do que com a intensidade. Um exercício intenso de 1 hora vai queimar mais caloria do que um exercício com menos tempo. O mesmo exercício intenso com mais tempo queima mais do que em menos tempo. Então, quanto mais tempo de exercício, mais vai queimar. Então, depende do objetivo. Muito bem. Na minha experiência, Vanessa, tem a ver com temperamento também, tem pessoas que são mais agitadas, enfim, mas na minha experiência eu fiz pilates, eu já fiz muita coisa, já fiz arte marcial, já fiz musculação e tal, mas uma coisa que me trouxe muita alegria e contentamento e afinidade foi pilates. Pilates eu acho um exercício excepcional, ele trabalha de uma forma muito boa, e o ambiente é melhor também, aqui ele até falou sobre musculação e tal, às vezes o ambiente de uma academia, as músicas, a maneira como as pessoas se vestem hoje, às vezes choca um pouco, né? E o Pilates, então o Pilates eu achei uma excelente saída, recomendo o Pilates, super recomendo. E foi perguntar Keila se é aconselhável para nós cristãos, eu acredito que ela está levando em consideração justamente o ambiente de uma academia, né? Eu particularmente não gosto. Preferi mil vezes um estúdio de Pilates, e eu achei um atendimento mais personalizado, é mais caro, é claro, mas é um trabalho muito, muito eficiente. Muito bem, nós estamos aqui chegando aos últimos 2 minutinhos, acredito que as perguntas foram respondidas a contento, fica aí a lição de casa para a irmã Neuza trazer o ônus da prova, Isso. falar sobre os cogumelos, e que essas mensagens, eu até coloquei aí, você pode copiar no chat, caso queira, que tem um resumo das coisas que foram abordadas. Eu faço um apelo como pastor agora, reiterando tudo aquilo que a doutora disse, que nós coloquemos em prática. Conhecimento sem prática é casa construída na areia. Então, de nada adianta recebermos toda essa luz e não colocarmos em prática. Um jejum de melancia, por exemplo, olha que maravilha. Eu sou apaixonado em melancia. eu até estou preocupado, doutora, porque eu conheci um casal do Ceará, que me acompanha já no meu canal do YouTube há algum tempo, e eles, quando me encontraram, falaram assim, pastor, eu achei que você fosse enorme, gordo. Eu acho que é porque meu rosto é redondo, a barba, não sei,
Mas a doutora falou no meu pote, eu fiquei pensando, acho que ela está achando também que eu sou um pesadão. Eu tenho 1,82 m e 87 quilos, não estou tão assim fora, né? Não, eu Mas, falei por causa do comentário de ontem. Não foi nem pela aparência, não, pastor. Foi pelo comentário de ontem. mas eu amo fazer um jejum de melancia, já faço há muitos anos, já às vezes fico 2, 3 dias comendo só melancia, limpa tudo, é uma bênção. Então, coloquemos essas coisas em prática, para que nós tenhamos mais intimidade com Deus, sensibilidade espiritual, isso é importante. A gente aprende a ter mais empatia com a fraqueza do outro quando a gente está fraco. O Verdade. jejum, ele causa parece que essa fragilidade positiva, né? Então, o jejum é uma bênção e é uma escola. Eu não acredito que a gente consiga aprender na teoria, tem que ser na prática, né, doutora? Tem que ser na prática. É uma escola. Muito Isso. bem. Nós Quem vamos falou até sobre os aqui. ovos, pastor? Desculpa, não entendi. Alguém falou aqui, ovos caipira ainda pode ser consumido? É o pastor Benjamin que está perguntando, pastor Geli. Ah, sim. Ovos caipiras, né? Olha, Eu vou responder no domingo, quando eu falar sobre alimentação. Porque daí ok. a gente vai colocar dados científicos para responder isso daí. Muito bem. Muito bem. Então, doutora, mais uma vez, muitíssimo grato, uma alegria, viu? A doutora falou que tem 73 anos? 63. 63? 10 Porque se menos. for... ah, 63. não, porque se fosse 73 eu ia achar um absurdo, porque não parece nem 73. Não, mas 63 também não me sinto, não. Mas é É, 63. amém, amém por isso. Então, é uma prova viva de que essa mensagem de fato tem eficácia, uma mulher ativa, dinâmica, e são benefícios de um estilo de vida de já mais de 30 anos, né, doutora? Isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã estaremos juntos, no dia de sábado, falando sobre descanso, algo que precisamos nesse mundo corrido, nessa loucura que vivemos hoje. Verdade. Deus abençoe a todos. Obrigado, doutora, e até Amém. amanhã. Amém. Até amanhã a todos. Bom dia. Um bom dia. O pastor falou até, a Ângela falou até sobre a chuva cerote, né, pastor? Ah, sim, na próxima semana falaremos sobre chuva cerúlea. O pastor Benjamin e eu estaremos aqui abordando esse tema, quinta a domingo. Amanhã a gente faz mais propaganda. Beleza. Um abraço. Abraço.